Olá, dia 22 de dezembro de 2016, quinta-feira. Olha, chega final de ano, final de temporada, é hora de se fazer normalmente, né? Nos últimos programas, essa semana que vem, sempre que se trata de esporte, com o país parado, em termos esportivos, principalmente profissional, é uma análise, um balanço de tudo aquilo que aconteceu durante o ano. Mas também tem que se antecipar já e começar a falar no próximo ano, porque esse ano foi embora. Quem foi campeão, quem foi rebaixado, quem classificou para competições internacionais classificou. Então, algumas surpresas agradáveis, outras nem tanto, rebaixamentos improváveis, como foi o caso do Internacional, outros já previsíveis, caso do Figueirense, previsível, eu digo, com o decorrer do campeonato, né? E do Joinville. Criciúma teve sempre numa fase intermediária. A boa surpresa, o Avaí conseguir acesso à primeira divisão, quando chegou a andar lá pela zona de rebaixamento, mexeu pouco, muito pouco, um treinador e 3 ou 4 jogadores, e conseguiu ressurgir das cinzas e ser o vice-campeão da Série B. O desastre de final de ano com a Chapecoense, que empanou todo o brilho do esporte brasileiro durante o ano de 2016, a morte do presidente da Federação Catarinense de Futebol, lamentável sob todos os aspectos. Tudo isso, algumas coisas engrandeceram, outras emplanaram o brilho das nossas competições. Mas hoje aqui nós vamos fixar um pouco em termos dos nossos clubes. E dos nossos clubes hoje, quem tem mais competição para disputar, se não me falha a memória, estive dando uma olhada, 8, a Chapecoense. E também vamos falar do que pode fazer Avaí, do que pode fazer Joinville agora, com esse baque lá na Série C, 3 clubes disputando a Série D, Brusque, Internacional, Metropolitano. Então tem muita coisa para a gente falar do que pode acontecer no futebol de Santa Catarina e também brasileiro no ano de 2017. Estamos entrando no ar pelo Canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unesporte desta quinta-feira, e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. E quem dá tempo ainda, Natal é no domingo, correr lá na Raio Rodas, fazer qualquer serviço, comprar qualquer produto, ganhar um cupom e, antes do ano novo, estar com uma caminhonete importada 0 km na garagem. Eládio Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio, boa tarde, amigos. É lógico que nesse balanço que se faz, é muito necessário que se faça um paralelo entre Joinville e Chapecoense. Por que o paralelo entre Joinville e Chapecoense? Eu acho que foram os únicos 2 clubes de Santa Catarina que chegaram à Série D do Campeonato Brasileiro. Foi o caso da Chapecoense e o caso do Joinville. O Joinville, de primeira divisão, caiu, desceu ladeira abaixo, chegou lá na 4ª divisão, na Série D. Conseguiu uma recuperação muito grande, foi para C, foi para B, passou para A. E na mesma velocidade que ele chegou lá, ele começou a descer
da Série A para a Série B e agora está indo para a Série C. E se não tomar cuidado, pode voltar àquela famosa Série D do campeonato. Por outro lado, a Chapecoense, que também fez o mesmo percurso que o Joinville, lá na 4ª divisão, lá na Série D, ele foi subindo ano a ano e chegou à 1ª divisão. E pela sua própria estrutura, pela sua própria formação, ele se manteve dentro da 1ª divisão e nas competições que ele fez no ano passado e esse ano, credenciavam a Chapecoense a ficar naquele grupo intermediário. Ninguém é maluco dizer que a Chapecoense iria ter forças para brigar pelo título nesse momento dentro do Campeonato Brasileiro. Mas para permanecer naquele setor ali intermediário e se manter na 1ª divisão. Não foi o que aconteceu. O Avaí não chegou à Série D, o Figueirense não chegou à Série D, o Criciúma não chegou à Série D. Então eles tiveram já uma participação nos campeonatos da 1ª divisão um pouco mais de folga. E agora é bom que os dirigentes façam esse tipo de análise. O que deu certo na Chapecoense? O que deu de errado no Joinville? O que deu errado no Figueirense? O que deu de errado no Criciúma, mesmo o Criciúma se mantendo naquele patamar? E é isso que precisa ser analisado, para não se cometer os mesmos erros a partir de 2017. Eu tenho dito aqui durante o longo do tempo de que o grande problema do nosso futebol ainda é dirigente. São dirigentes mal formados, são dirigentes sem experiência, são dirigentes que são fácil ludibriados por empresários. Eles compram um gato por lebre e o pior de tudo é que essa lebre fica lá e você não pode se desfazer mais dela. Esse é o grande problema do nosso futebol e que espero eu que se conserte para o futuro e já começando no ano de 2017. Eu tenho aí uma opinião formada. Diferente da minha, no mínimo, né? Não, mais ou menos dentro desse raciocínio, que quando tu faz a coisa sensata, como eu não sou um cara insensato, eu sou obrigado a acompanhar um pouco o teu raciocínio. É porque tu deixou eu continuar, né? Eu acho que Deixei, eu não interrompo. Quando eu interrompo é porque eu vejo que o negócio está absurdo. Eu acho que... E tem que ver, te esquecesse uma coisa aí. Tem que ver o que aconteceu de bom, que tu não citou aí, no Avaí. Que estava lá o que aconteceu de bom? Estava na zona de rebaixamento e conseguiu o vice-campeonato da Série B. O que fizeram de bom? Só trocaram o treinador e contrataram 3 jogadores, 4? Alguma coisa, alguma mudança teve. Ou na parte administrativa... Mas se você acha que foi bom... Não foi bom? Não, se você... Um time está um time tá para ser rebaixado. É vice-campeão da competição, se você acha que foi bom, você disse aqui durante essa semana toda aí que passou, ou um mês inteiro, depois que acabou o campeonato, você sempre disse o seguinte, o Avaí chegou por um milagre. Foi. O Avaí tem que fazer um time novo. Então como é que você pode dizer para mim que foi bom? Eu quero saber... Como é que você quer dizer para mim que foi bom? Foi. Se você diz que tem que fazer um time novo. Não, ele... Caiu do céu o resultado para ele. Não caiu do céu. Ninguém é vice-campeão de uma Série B do Campeonato Brasileiro de graça. Ninguém é vice-campeão de graça. Se tu entrar lá na 4ª posição por saldo de gols, por número de vitória, por empate, aí é uma coisa. Foi vice-campeão. Ficou na frente do clube de regata Vasco da Gama. Mas por que você diz que tem que trocar o time inteiro? Não estou dizendo... Não, você falou sim, você falou aqui que o Avaí, o elenco do Avaí é um elenco fraco e que se não contratar um time inteiro, cai. O Avaí precisa de 4, 5 jogadores, meio time, para mim. Que 4, 5, rapaz? Para disputar uma 1ª divisão, em condições de ficar tranquilo. Não digo de chegar a lugar nenhum lá em cima, que dificilmente isso vai acontecer. Mas em termos de rebaixamento, ficar como ficou a Chapecoense esse ano. Era 10º, chegou a 9º, com esse time do Avaí. 11º, com esse time do Avaí. Com esse time não chega, não fica nessa situação. Mas como é que tu diz que foi bom? Foi bom para ele, foi ótimo. Não, o resultado foi bom. Não, o resultado foi excepcional. E tu mede pelo resultado. Porque não adianta tu botar uma... Qual foi a maior seleção brasileira da história para mim? A de 82 não ganhou nada. Até hoje só está como a melhor seleção. Não foi campeão. Qual era a pior seleção das piores que o Brasil mandou para uma Copa do Mundo? Em 94.
toda retrancada com o Parreira lá, segurando tudo, amarrando com barbante, foi campeão do mundo, está lá na história, campeão do mundo. Não adianta tu montar grandes equipes se tu não obter resultado. O que diz é o resultado. Mas os resultados que aconteceram... Ou tu vai dizer que todos os resultados do Avaí que aconteceram na recuperação do Avaí foi acaso. Foram todos por acaso. Teve arbitragem que ajudou o Avaí. Teve arbitragem que ajudou o Avaí. Teve gol contra que aconteceu a favor do Avaí. A arbitragem ajudou e prejudicou todo mundo. Não, o Avaí não foi prejudicado, mas nem o Avaí foi o único time beneficiado, rapaz. Não vem com idiotice lá. Não, é verdade. A arbitragem, ela foi ruim, foi um dos pontos fracos da competição. Ela prejudicou mais do que ajudou as equipes. Um time que foi até abrir a boca, que foi ajudado um pouco pela arbitragem, foi o Palmeiras. Mas aquela rivalidade, Palmeiras, Corinthians, São Paulo ali, que aventaram isso aí e alguns erros que aconteceram em favor da equipe do Palmeiras. Mas erro e acerto aconteceram para todas as equipes que participaram da primeira divisão. Ninguém foi campeão. O Palmeiras não foi campeão porque a arbitragem ajudou. O Corinthians não ficou fora da Libertadores porque a arbitragem prejudicou. Isso não aconteceu. Não, o Palmeiras era para ser campeão com 6 rodadas de antecedência. O Internacional não foi rebaixado porque a arbitragem prejudicou o Internacional. O Internacional foi rebaixado por incompetência, por problemas administrativos. Só isso. Então ninguém poderia alguém ter ficado aí no meio do bolo, uma posição abaixo, acima, ou 2 posições, não houvesse acontecido algum erro de arbitragem contra. Mas dizer que a arbitragem fluiu no resultado final do campeonato, tanto quanto a título, quanto a rebaixamento, isso aí não aconteceu. Enfim, na minha opinião, não aconteceu. Como que não aconteceu? Mas que faltou muito. Como não aconteceu? O Internacional foi prejudicado, você falou? Você falou? O Internacional foi prejudicado pela arbitragem? Foi. E se ele não fosse prejudicado pela arbitragem, ele não teria caído? Mas os que estavam acima dele também foi. Não, mas eu estou dizendo, mas ele não cairia. O Sport foi, o Vitória também foi. Então, se também não tivesse sido, não teria chegado no final naquelas condições disputando. Todos foram prejudicados e todos foram ajudados. Não foram erros propositais, foram erros que acontecem numa partida de futebol. Vamos ao break, retornando na sequência, e vamos falar de Libertadores da América e pré-Libertadores. Saiu ontem o sorteio. Voltamos em seguida. Estamos de volta com Unisporte. Rádio Cardoso, quem que apoia o segundo bloco do nosso Unisporte? Esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas e uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Eladio, ontem foi feito, né, lá em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, sorteio dos grupos. Mas não é o Luque nosso lá, o Luque nosso amigo? Não, o Luque, em Luque. Ele é Luque. Ele é Luque com CK. Tá, pensei que era o Luque, lá é nosso Luque amigo. com Q-U-E. Então Luque. Tá. Então tá. Para terra, sabe de quem? Do Romerito. Lembra do Romerito? Romerito que vinha aqui para Balneário Camboriú. Estava aí sempre. Teu né? amigo? Meu né? amigo. Fizemos muita festa junto. Tempo bom, né? Meu Deus. Aquele tempo era... Não fala nisso. Olha aqui. Naquela fase pré-Libertadores... Ô Zélio, antes de entrar na análise aqui, eu quero dizer o seguinte. O sorteio da Libertadores sempre foi um evento bem produzido. Mas esse ano, a repercussão dessa cobertura foi extraordinária. Nós tivemos, assim, emocionalmente até, entendeu? Você viu um trabalho, você viu a participação brasileira dentro dessa solenidade. E olha, deu para emocionar todo mundo. E principalmente, lógico, depois das colocações ali das chaves. E nós temos aí, nós vamos analisar, talvez aí o grupo do Grêmio é o grupozinho, talvez o grupo mais
tranquilo, acho eu, que o grupo do Grêmio. Toda essa emoção também que deu foi em função da desgraça da Chapecoense também. Teve uma participação grande, foi muito citado, foi entregue a taça ao presidente Chapecoense, foi entregue a taça, o fair play pela atitude lá dos colombianos. Do Nacional. Tudo isso ajudou para que o negócio tivesse um pouco mais de glamour. Isso. Infelizmente. Eu digo infelizmente, eu preferi um sorteio discreto, como sempre foi, sem ter esse assunto da Chapecoense. Mas é um sorteio da forma que é feito para a Copa do Mundo. Teve suspeita, não? Não. A fitinha lá não? Não, a fitinha enrolou. Enrolou? A segunda fase, aqueles da pré ali, o Atlético Paranaense pegou o Milionários da Colômbia e o Botafogo pegou o Colo-Colo do Chile. Acho que os dois em casa, hein? Jogar a segunda lá no campo do adversário. Acho que a situação do Botafogo pegou o time mais tradicional e mais complicado. Nessa aí eu acredito, eu vou apostar no Atlético Paranaense e vou apostar no Botafogo nessa primeira passagem, que é na segunda fase da pré-Libertadores para depois chegar no grupo. Eu acredito que o Atlético Paranaense e o Botafogo devam chegar no grupo. Eu vou esperar primeiro o resultado, porque... Mas tu é pessimista pra caramba? Tu acha que o brasileiro não chega a lugar nenhum, que o time brasileiro é porcaria? Tu sabe como é que tá o Colo-Colo? Quem? Mas eu tô apostando no nosso time, eu tô fazendo uma aposta no nosso time. Chutar é outra coisa. Tu sabe como é que tá o Milionários? Eu não sei nem a classificação do Milionários. Sim, mas não olhei ainda. Mas eu sei que no Campeonato Colombiano, eu não olhei. Eu vou olhar ainda, porque isso saiu ontem à noite. Eu te confesso que não vi o sorteio. Eu vou olhar. Dormisse? Eu vou olhar para ver qual é que está o Colo-Colo no Campeonato Chileno, qual foi a campanha dele, para depois ter uma análise. A gente tem que olhar em cima de número. Tá, o número do passado que você vai fazer para o futuro? Não, o número do agora, desse ano que nem acabou. Não, vai fazer para o futuro? Eu vou olhar. Vai fazer para o futuro? Eu vou olhar nesse ano que nem acabou. E quantos jogadores vão ser transferidos de um grupo para outro? Não, eu não quero saber. Como que não quer saber? Se tu vai fazer uma análise do time que está jogando, que jogou agora e tal, Colo-Colo, você tem que saber. Todos os jogadores vão ficar ali, vai reforçar o elenco? É um pensamento. E aqui no Atlético, todos os jogadores vão ficar ali. Aqui no Botafogo, todos os jogadores vão ficar ali. Mas eu estou dizendo que o nosso futebol... Como sempre começa o ano e terminas o ano, estás terminando o ano, no chutômetro. Por que chutômetro? Eu não tenho chutômetro. Então, eu acho que o Botafogo, se nós olharmos tradição, o Botafogo tem um time... Mas que tradição? A tradição não joga. Mais complicado. Tradição não joga. Que é o Colo-Colo. O Colo-Colo é um time mais respeitado, time que já fez grandes participações em termos de Libertadores. Tá, e o Milionário? Não fez assim grande. Não é milionário, é pobre? Não teve grandes atrações. Na fase de grupo, bota aí para mim, vamos lá. No grupo 1, Atlético Nacional da Colômbia, Estudiantes da Argentina, Barcelona do Equador, e aí tem um e o outro deve ser desses aqui, né? Que entra ali. No grupo 2, Santos do Brasil, Independente de Santa Fé, Sport Cristal do Peru, o quarto deve ser desse grupo aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa para ti, esse grupo não está muito difícil. O grupo 3, River Plate Argentina, é chumbo, Emelec do Equador não é tanto, Independente Medellín é um time difícil, o Melgar do Peru não é tão complicado não. No grupo 4, São Lourenço é chumbo, Universidade Católica do Chile é chumbo, Flamengo é chumbo e vamos ver quem é que vai entrar ali. Ali é um grupo complicado. No grupo 5, Peñarol do Uruguai, Palmeiras do Brasil, dois times de tradição, Jorge Wilstermann da Bolívia, não é isso tudo. Tem que ver o outro adversário. No grupo 6, Atlético Mineiro Brasil, Libertad Paraguai, Godoy Cruz Argentina, Sport Boys Bolívia. Deve dar o Atlético aí e mais um. Grupo 7, Nacional do Uruguai, Chapecoense, Lanús. Dos três aí, 2 vão classificar, na minha opinião. E esse Zuliá da Venezuela deve compor aí o grupo. Acho que não vai ser diferente disso. Grupo 8, Grêmio
Brasil, Guarani, Chile, Zamorra, Venezuela, Deportivo Iquique, do Chile. Acho que aí dá Grêmio e mais um, né? A tendência. O Grêmio tem a tendência. Tendência aí é Grêmio e mais um. Agora, esses outros grupos, tem que saber quem vem para cá. Porque se vem um Botafogo, se vem um Atlético, com outro brasileiro... Tu estás concordando comigo que pode vir um Botafogo, pode vir um Atlético? Pode vir os dois. Tá. Então Torço para que venham os dois. Então tá bom. Mas não quer dizer que vai vir. Então tá bom. Não quer dizer que vai vir. E um detalhe, né, Zélio? A pré-Libertadores já em fevereiro tem rodada. É? A pré-Libertadores já joga em fevereiro. É, 2 então jogos. ele vai ficar. Não, mas ele vai ficar intercalado entre os campeonatos regionais, aqui no Brasil. Tá? E depois em março, começa em março, aí já as fases seguintes, já na fase de grupo, já começa em março, vai terminar só no final do ano. Novembro. De 2017. É só que ela dá uma parada grande aí no meio do ano, tá? Ali de maio até não sei quando ela para. Porque depois tu tem Sul-Americana, depois tu tem várias outras competições aí envolvendo as equipes brasileiras. E o que os clubes brasileiros hoje estão lutando, e você fez até, acho que foi na semana passada que você fez o levantamento, ou essa semana, que você estava falando, a respeito do número, grande número de participação dos brasileiros, que você disse que desmotivou o Campeonato Brasileiro. Sim, eu acho que não. Sim. Eu acho que ele tira a essência da qualidade dos clubes se prepararem melhor para ficar lá entre os 3. Não, Zélio, mas agora vai ficar entre até o 8º lá. Zélio, todo mundo se prepara o melhor possível. Mas... É lógico que as coisas vão se engrenando, as coisas vão se ajustando, como é que é, o caminhão de melancia vai andando e as melancias vão se ajeitando. E aí vai depender de quem dirige melhor para ajeitar essas melancias. Se tu tem só 3 vagas, Eladio, para disputar, se tu tem só 3 vagas, mais uma, tu tem que, nem que seja lá pela metade, mas daí tu vai o quê? Pela metade do campeonato, reforçar o time para tentar alcançar o 4. Agora, se é 8, se é 7, tu diz assim, não, com isso que está aí eu toco e chego lá. Tem isso também. Não, mas eu acho que ele diminui um pouco, não a qualidade daqueles que brigam pelo título, tá? Daqueles que brigam pela Libertadores. Eu continuo com a mesma ideia. O nosso grande problema do futebol brasileiro ainda é dirigente. Os nossos dirigentes são todos, a grande maioria, não vou dizer todos, a grande maioria são amadores administrando clubes profissionais. E principalmente, tendo nas costas deles empresários, esse sim, profissional, malandro da bola, que coloca e tenta colocar jogadores nas equipes que até Deus duvida como é que foi contratado determinados jogadores em determinadas circunstâncias. Valores, qualidade e tudo isso. E nós temos que começar a repensar em nome do próprio clube. Eladio, isso está dando uma diminuída, tá? Até em termos de seleção brasileira. Porque aparecia cada jogador que saía daqui e ia para o exterior. Aí saiu uma convocação, aparecia o cara, a gente nem tinha que ir lá vasculhar para ver de onde é que o cara tinha saído. Agora está acabando. Eu acho que a coisa deu mais uma reciclada, sabe? Um pouco nisso. A gente não está vendo assim, jogador contratando cabeça de bagre para pagar aquela fortuna para vender para o exterior, até porque também não está fácil vender, não. Não está mais aquela facilidade que chega aqui com um caminhão de dinheiro e leva o jogador. E um detalhe, todos os clubes que aproveitaram, jogadores da base se deram bem. Todos. E os grandes destaques se tornaram jogadores da base. Tu olha a seleção do campeonato, tem ali metade da seleção, jogadores ou eram da base ou eram de clubes grandes emprestados para clubes menores que participaram das competições. Pode olhar. É isso aí. É isso aí. Estás contente com a classificação aqui, com a posição dos brasileiros? Isso é sorteio, né, Zélio? Sorteio é sorteio. Tá, mas o sorteio pode deixar a gente contente, pode deixar triste. Não, para mim competição é competição. É? Então tá bom. Tchau, até amanhã. Um abraço. Amanhã nós conversamos, continuamos com a mesma retórica amanhã. Tá bom. Tá? Um abraço, gente. Até amanhã, 13 horas, com o nosso Uno Esporte. Até lá.